Vê se eu entrei pelo RV4, tá? Tá. Porque às vezes eu entro pelo meu. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Muito boa tarde. Bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu só pegar aqui, já pra gente ficar. Vamos lá, 2 minutinhos, a gente já começa, a gente já starta, tá, gente? Então, deixa eu dar um tempinho para que todo mundo possa pegar, entrar. Aqui tem um aviãozinho, ó, tá vendo? Bem na tela de vocês. E aí vocês conseguem encaminhar essa live para todo mundo que vocês gostariam que assistisse ela. Então é só apertar esse aviãozinho aqui, encaminha pro pessoal, porque hoje vai realmente ser uma live super bacana, com um convidado super especial, que vai ser um grande prazer. Só mais 2 minutinhos, a gente já começa, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo. Aqui, lá. Gente, só me faz um favor, se tiver todo mundo escutando minha voz, aperta a tecla 1, por favor, digita 1 para mim, só para saber se todo mundo está me escutando direitinho, por favor, digita 1, só para saber, só para vocês me darem um sinal de luz, para que todo mundo possa me escutar da melhor forma. Digita 1, por favor, se vocês estão me ouvindo. Maravilha, obrigado Marco, obrigado Silvana, obrigado Du, Galdino. Só mandar aqui. Deixa eu chamar. Já vi aqui o Fernandão, que ele já chegou. Gente, então, sem mais delongas, 17h01, eu já vou aqui preparar para poder convidar o nosso convidado especial, para que a gente possa aproveitar essa live de uma forma muito grande mesmo, para que a gente possa pegar e sugar no bom sentido, né? Esse convidado que é uma grande honra para a gente. Então, eu vou trazer ele para cá, para a gente dividir essa tela, fazer os testes de som com todo mundo e depois eu vou poder fazer uma introdução e agradecer ele pelo convite que foi aceito para estar conosco. Deixa eu mandar aqui o convite, a solicitação possa estar presente. Vez Ferreira, vamos ver se acessou. Muito bom. Como é que você está, Ferreira? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Puta, tudo ótimo. Bom, primeiro, Me escuta obrigado. bem? Não entendi, desculpa. Tá me escutando bem? Tô escutando bem. Gente, se tiver Boa. alguma coisa no som, manda aqui pra gente, digitando, ó, o som tá ótimo, não tá tão bom. Mas primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo. É um grande prazer receber você aqui na nossa casa, né? Para que a gente possa bater um papo super pelo bacana convite. sobre investimentos, sobre a diretriz dos próximos meses, né? Perguntas fáceis ou difíceis? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, o que que eu faço? A gente vai pelo caminho mais fácil ou mais difícil, Ferreira? Tanto faz. Vamos. Você que manda. Maravilha. Então, gente, só para poder introduzir um pouquinho mais, o Ferreira hoje, ele é estrategista-chefe da XP, Head of Research da XP, larga experiência no mercado financeiro, então foi um dos grandes nomes, a gente ficou super feliz quando ele acabou aceitando esse convite para poder estar nessa família XP e sem dúvida trouxe, né, não só a competência dele, mas a larga experiência de anos de mercado financeiro, tendo passado por Bank of America, Merrill Lynch, então é uma grande honra para a gente estar aqui junto contigo, para que a gente possa transferir bastante conteúdo para o pessoal e, ao mesmo tempo, também é uma grande honra para todo mundo aqui que a gente acaba acompanhando muito você, tudo aquilo que você coloca no Twitter, tudo que você coloca no Instagram, e sempre para a gente é um grande alento poder pegar esse feedback teu. Então, muito bem-vindo. Legal. E obrigado novamente. Fico feliz pelas palavras e de dividir um pouco aí meu conhecimento com vocês, né? Eu estou no mercado há quase 20 anos, mas é a primeira vez que eu interajo com o público investidor em geral, né? Eu sempre interagi só com o público institucional, né? Dos fundos de investimentos e é muito legal, né? Você conseguir alcançar muito mais gente, né? E ter um propósito claro do que a gente faz, né? O que a gente faz aqui é ajudar as pessoas a investirem melhor,
quem quer que seja, né? Se for um cliente grande, um cliente que está apenas começando, um investidor que está apenas no começo, ou um investidor que já investe há anos. Então, acho que isso traz um diferencial muito grande, né? A gente traz a mesma qualidade da análise e dos conteúdos que os clientes institucionais têm, mas agora para o público em geral, né? Maravilha. Bom, e só para a gente colocar dois recadinhos, né? Primeiro, se você for, né, você quer que alguém participe também dessa live, tem aqui um aviãozinho, manda para o pessoal, porque a gente vai poder realmente passar bastante conteúdo e vai valer bastante a pena. Então, manda para o pessoal, avisa que a live começou. E segundo, a gente está agora, a Ju, ela está aqui na sala junto comigo, ela está anotando tudo o que a gente vai discutir, ela vai fazer um resumo disso e ela vai postar isso logo depois que a gente terminar a nossa live. A gente vai postar esse conteúdo em exclusividade num canal que a gente tem lá no Telegram, que é o RV4 InfoCenter. Então, tudo que a gente for discutir, a gente está resumindo, colocando tudo escritinho para poder disponibilizar para todo mundo. E aí, para a gente poder começar, tá, Ferreira, o que eu queria, para a gente poder dar esse start, primeiro eu vou falar um pouquinho, acho que do assunto que pegou as últimas semanas, eleições americanas. Naturalmente, a volatilidade da Bolsa acabou sendo muito forte, já era esperado, mas, ao mesmo tempo, veio aquela onda positiva na Bolsa, onde muitas pessoas falam, nossa, o Biden era o sonho de todo mundo, e não é bem assim, né? Naturalmente, a gente está vendo vários fatores. Então, acho que a primeira coisa é o que a gente pode esperar agora, né? Tomando como base que o Trump realmente ele não vai conseguir ir contra os resultados das eleições, mas pensando um pouquinho agora, para os próximos meses de Estados Unidos, o que a gente pode esperar, o que a gente pode ficar aguardando um pouquinho dessas decisões, o caminho do Biden agora, na sua visão? Perfeito. Vitor, é exatamente isso que você falou, né? O mercado falava, pô, se o Trump continua, né, as bolsas sobem, se o Biden ganhar pode ter volatilidade. O Biden ganhou e as bolsas dispararam, né? E muita gente falou, pô, por que isso, né? E acho que um ponto importante para as pessoas entenderem é que a eleição do Congresso americano, do Senado e da Câmara, é tão importante ou até mais importante do que a eleição para presidente, né? Então, o fato de que vamos assumir que, né, que o Biden seja eleito, né, e seja confirmado, né, como o novo presidente americano, junto, né, com a eleição do Senado seja concluída sem que os democratas ganhem a maioria no Senado. Isso é muito relevante, né? Por quê? Porque todas as propostas que os democratas têm no plano de governo deles, que são um pouco menos, que a gente chama de market friendly, né? Que são um pouco mais radicais, que querem aumentar muito impostos para as empresas, querem aumentar muito impostos para a pessoa física, enfim, essas propostas com o Senado dividido, né? Com o Senado talvez ainda sendo de maioria republicana, dificilmente elas passam, né? Ou seja, o cenário que a gente tinha escrito, olha, esse cenário é mais preocupante para o mercado, seria o cenário do Blue Wave, né? Se os democratas ganhassem as 3 eleições, né? Ganhassem para presidente, ganhassem a maioria da Câmara, que continuou com maioria democrata, mas uma maioria bem menor, né? Eles perderam vários assentos na Câmara e não conseguiram levar a maioria do Senado, muito provavelmente não vão levar a maioria do Senado, ainda não fechou, mas é bem provável que ela continue de maioria republicana. E isso é muito importante. Por quê? Porque todas as propostas que o Biden levar para aprovação, eles vão ter que chegar num acordo, num consenso, né? Eles não vão conseguir aprovar todas as propostas que eles pensariam em aprovar. Então, tem essa dos impostos, né, que eu falei, que essa é muito relevante. O mercado estava bem preocupado com esse possível aumento de impostos de pessoa jurídica, né, imposto de renda de pessoa jurídica. E a outra medida dos democratas, possível medida dos democratas que o mercado estava muito preocupado, era o aumento de regulação para 2 setores muito relevantes nos Estados Unidos, que é o setor de tecnologia e é o setor de healthcare, né, o setor de saúde nos Estados Unidos, que são os 2 maiores setores da Bolsa Americana, né? Os 2 maiores setores hoje são o setor de tech e healthcare, né? E existiu uma preocupação de que, olha, se os democratas ganham né, as 3 casas, regulação nesses setores vai aumentar demais e pode ter algum impacto ali nas empresas, né? Então, quando
né, foi confirmado que os democratas, não confirmado, mas quase, né, confirmado que os democratas não levariam, né, as 3 casas, não levariam as 3 eleições, o mercado teve um rally de alívio, que a gente chama, né, ou seja, todas aquelas proteções que o mercado tinha comprado antes das eleições, né, para carteira, muita gente tinha aumentado muito a exposição à caixa, né, o mercado ficou muito fraco, né? Você lembra nos 5 dias anteriores à eleição, que o mercado aqui e lá fora caiu bastante. Por conta disso, né? Todo mundo tirou risco da mesa, né? Antes das eleições, justamente porque poderia ter um cenário um pouco mais adverso. E o cenário que está pintando, né? Que é presidente democrata com Congresso dividido, historicamente é o melhor cenário para a Bolsa Americana, né? Quando você olha desde 1901, né, os retornos históricos desse cenário, né, de presidente democrata com Congresso dividido foram os melhores cenários, porque, né, todas as propostas têm que chegar num acordo, você não radicaliza para nenhum dos dois lados, né? Então, e tem um outro ponto que o mercado gosta do Biden hoje, é o fato de que ele deve governar de uma maneira mais usual, né? Ou seja, não governar por Twitter, né? Governar de uma maneira menos volátil, né? Vamos dizer dessa forma. Então, o mercado tende a gostar disso, de ter mais certeza, né, e menos incerteza que hoje existe com o Trump, né? Que ele faz um acordo com a China, na semana seguinte muda de opinião, enfim, fica essa volatilidade grande, porque nunca se sabe qual é o próximo passo. O Biden, ele deve, segundo o nosso time político, né, nosso time de análise política, ele deve governar de uma forma mais usual, né? Usando aí organismos multilaterais, usando bastante, né, da ONU, enfim, usar a diplomacia, né, como deveria e não, né, essa volatilidade, essa incerteza grande. Então tem esse outro ponto também que o mercado tende a gostar da eleição da forma que está. A gente ainda não tem o resultado, né, a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar, vai ter recontagem na Geórgia e alguns estados também estão fazendo algum tipo de recontagem, mas quando você olha na probabilidade que o mercado está colocando desse cenário ser confirmado, né, do Biden ser confirmado como presidente e o Senado também, é uma probabilidade acima de 90%. Né? Então eu diria que hoje parece uma probabilidade bem baixa, né, do Biden não ser o próximo presidente americano. Eu acho que também, além disso, a gente está acostumado com muitos políticos agora que são showmen, né? E o Biden, ele é um político de carreira, um político tradicional. Sim. Até no governo do Obama, ele é conhecido como um grande negociador, né? Foi uma excelente chave, mas nunca apareceu como Obama, nunca apareceu como Trump. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não sei muito em relação a sua opinião sobre energia, né? Ele bate muito forte na tecla de energia renovável, até no pacote, a proposta dele, aliás, isso é algo que eu queria escutar um pouco de ti, Ferreira. A proposta dele é muito agressiva em dinheiro, né? Colocar dinheiro na mesa, 2,1 trilhões de dólares para energia renovável. Ele quer reatar ali a parte, realmente, algumas políticas do Trump. Passando um avião aqui. Ele quer reatar algumas políticas do Trump que o Trump fez com imigração. É muita grana que ele vai ter que gastar para voltar atrás de algumas coisas que eles não concordam e, por outro lado, tem que recuperar a economia. Sim. Até que ponto que você visualiza, né, que isso é por promessa de político ou realmente vai ter espaço para poder colocar esse caminhão de dinheiro no mercado? É a primeira coisa. Segundo fator, é a questão de inflação americana, porque esse ano foi um ano que colocou muito capital no mercado, já colocou. Os Estados Unidos, ele acaba conseguindo, né, ter ele consegue receber muito dinheiro, muita impressão de dinheiro, mesmo assim a inflação não dispara. Mas e colocar esse caminhão novo de dinheiro do Biden, você acredita que pode ter aí um ponto de inflação que pode crescer um pouquinho mais no mercado americano ou não? Boa. É uma excelente pergunta, Vitor. E nesse caso, se a gente tivesse a Blue Wave, né, provavelmente esse pacote de estímulos seria muito maior do que ele deve ser, né? Porque os republicanos dificilmente vão aprovar um grande pacote de estímulos, né? Até agora, né, até a eleição acontecer, os republicanos estavam tentando aprovar um programa de até 1,5, talvez 1,8 trilhões,
e os democratas queriam algo em 2,2, 2,5, né? Eles não tinham conseguido chegar num acordo antes das eleições, mas isso provavelmente vai ser a primeira pauta, né, do novo governo em janeiro, vai ser esse novo programa de estímulos, porque os Estados Unidos está passando por uma terceira onda, né, de Covid. Os casos, hospitalizações já estão mais altas hoje do que estavam em março, abril, então a situação lá é preocupante, né? Lá e na Europa, né? Mas aqui a gente está falando de Estados Unidos. A situação nos Estados Unidos é preocupante, dessa terceira onda que está acontecendo por lá. E por isso, esse tema estímulos, né, ou extensão dos estímulos e novos estímulos deve ser o primeiro tema na pauta do novo governo e do novo Congresso, né, que vai ser eleito por lá. Agora, provável que ele seja menor do que seria, né, caso os democratas ganhassem todas as três eleições, mas no final do dia vai ser um programa grande, né? Se a gente está falando aqui de 1,5 trilhão, 1 trilhão e alguma coisa, ainda assim é muito dinheiro, né, que os Estados Unidos têm. E esse é um motivo para continuar otimista no mercado americano, né? Quando você traz para a realidade, compara com o Brasil, a gente não tem essa capacidade fiscal que os Estados Unidos têm, né? De emitir mais 1 trilhão de reais, o Brasil quebra, né? O Brasil não consegue. O Brasil já está muito endividado, né? O mercado já está muito preocupado com a questão fiscal no Brasil e a gente não tem capacidade de emitir mais muito dinheiro. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos já está endividado, mas o mercado não se preocupa, né, tanto dado, né, a capacidade que eles têm de imprimir dólar, e que dólar é a moeda que todo mundo quer ter no mundo, que grande parte do comércio do mundo e das reservas de valor estão em dólares, né? Então, essa capacidade que os Estados Unidos têm de imprimir dinheiro novo, se endividar mais, né, e estimular a economia, deve continuar ajudando a Bolsa Americana, né, a ir bem. Agora, você levantou um ponto, Vitor, importante, que é, beleza, você faz um programa de estímulos agora, legal, ajuda a economia, mas o que acontece com a inflação lá na frente, né? Qual que vai ser o impacto no longo prazo desses programas, né, de estímulos, dessa impressão de dinheiro tão grande? A grande verdade é que a gente ainda não tem uma resposta, né, a isso. A gente tem hipóteses, né, do que podem vir a acontecer, e a volta da inflação é uma delas, né? Então, muita gente está preocupada com essa volta da inflação e tem protegido as suas carteiras de investimento comprando ativos que os bancos centrais não conseguem imprimir, né? Comprando ativos reais, que a gente chama. Então, comprando ações, né? Você está comprando um pedaço de uma empresa, você não está comprando, você está comprando um pedaço de patrimônio de uma empresa, comprando, né, fundos imobiliários, que nem os REITs, né, e os fundos imobiliários, está comprando um pedaço de um imóvel, comprando commodities, né, como ouro, prata, cobre, soja, milho, né, todas as commodities sobem bastante nesse cenário, né, porque tem uma oferta limitada, né, e por último, comprando ativos que se beneficiam de uma alta de inflação, né, que nem títulos que pagam juro real ou inflação mais, né? Então tem bastante títulos nessa linha. Então tem várias formas de proteger a carteira em relação a uma potencial volta da inflação por conta dessa impressão de dinheiro muito grande, né, que está acontecendo aí no mundo. No curto prazo, esses estímulos são positivos, né? Eles ajudam a reaquecer a economia e também ajudam a dar mais liquidez para os mercados e ajudam com que o mercado não caia, né, e tenha ali uma pressão né, altista, dado essa grande, né, injeção de capital que está acontecendo. No longo prazo, você tem razão, existe uma preocupação de uma potencial volta da inflação, e aí a melhor forma de se proteger são esses ativos que te protegem, né, de uma potencial volta da inflação lá na frente. E olhando, acho que muito esse ponto de proteção, o ouro, ele acho que um dos assuntos que todo mundo gosta de comentar, se o ouro é um bom ativo, vale a pena fazer uma diversificação, proteção de carteira, e aí tomando como base essa linha, né, que você já puxou de proteção de carteira, você visualiza que o ouro, ele é uma alternativa para proteção mesmo, ou de repente acaba que hoje, numa lista de ativos que você visualiza, você acredita que o ouro ele não deve ser colocado como uma prioridade? Por quê? A gente vê muitas pessoas físicas que hoje começaram a ter um acesso ao ouro, começam a buscar ouro como esse ativo realmente de proteção de carteira. O
que se visualiza disso, Ferreira? Eu gosto, tá? Eu acho que faz sentido ter algum tipo de exposição, sim, a ouro, prata, né? Tem muita gente comprando criptomoedas também, o Bitcoin, né? Batendo recorde aí de preço, enfim, muito nessa linha de, olha, eu vou ter exposição a ativos que não sejam moedas, né? Porque se as moedas, a oferta está subindo muito, né? O preço tende a cair, né? A lei de oferta e demanda. Então, o dólar apanhou pra caramba esse ano, né, em relação a todas as moedas no mundo, menos a nossa não conseguiu se beneficiar desse movimento, mas A gente o ganhou, dólar né? tem. É, A gente ganhou uma, a gente ganhou, foi a é, mais valorizou. mais desvalorizou, exato. Mas assim, o dólar em relação a outras moedas vem perdendo valor, justamente por isso, porque os Estados Unidos está imprimindo muito dinheiro, né, e o dólar tem perdido valor. Então, por isso que as pessoas, os investidores têm ido, né, comprar ouro, prata, criptomoedas, enfim, outros ativos que têm uma proteção ali de valor, né? Então, eu acho que você tem que pensar no ouro muito nessa linha, como sendo um ativo de preservação de capital e não necessariamente um ativo de apreciação de capital de longo prazo. Percebe a diferença entre as duas coisas, né? Um é um ativo que protege o teu poder de compra, o outro é um ativo que vai apreciar muito de valor no longo prazo. E por que eu digo isso? Porque quando você olha um gráfico de muito longo prazo do ouro, o ouro ele só bate a inflação, né? Mas ele fica muito para trás, por exemplo, do S&P 500, né? Das ações americanas, por exemplo. Porque as empresas elas crescem, elas reinvestem aquele dinheiro, elas pagam dividendos, que o acionista reinveste aquele capital também. Então você vai criando o famoso efeito bola de neve, né? Quando você tem ações pelo longo prazo, aquele dividendo vai reinvestindo, a empresa vai reinvestindo, vai crescendo e as ações geram esse efeito bola de neve. Nas commodities, você não tem isso, né? As commodities te custa para carregar. Se você tem ouro físico em casa, você precisa ter um cofre, ou se você, né, você tem um custo de carrego, ele não te paga nenhum dividendo, não te paga nenhum cupom como um título de renda fixa, né? Então você não tem nenhum. O carrego que a gente chama é negativo, né? Te custa para carregar e você não recebe nenhum cupom para carregar aquilo. Então, não é um ativo que faz sentido ter muito, né, da sua carteira investido nesse tipo de ativo, a não ser que, né, que você está extremamente negativo com o mundo, você acha que o mundo vai acabar, enfim, aí as pessoas tendem a correr para o ouro, né? Mas eu acho que faz sentido ter alguma exposição, sim, nessa linha de preservação do capital, né? Perfeito. Só um novo aviso, eu vi que muitas pessoas elas ingressaram durante a live. No final dessa live, a gente está preparando um resumo de tudo que o Ferreira está comentando e a gente vai disponibilizar esse resumo, esse paper, para todo mundo lá no Telegram, no RV4 InfoCenter. Então, vai para lá que logo que terminar a live a gente já disponibiliza para todo mundo e também te mando, tá, Ferreira, para você poder Boa, pegar e falar, valeu. ok, tá aqui o resuminho. Mas, e entrando muito nessa seara de bolsa de valores, né? E aí começa, primeiro, Nasdaq e S&P 500. A gente olhou, inclusive, nessa semana a Nasdaq dando uma recuada, muitas pessoas migrando, vendo uma possibilidade de ter muitos setores no S&P 500 que podem valorizar mais, que estão ainda muito para trás, e Sim. tecnologia foi. Primeira pergunta, né? Tecnologia. A gente olha múltiplos absurdos, né? Quando você olha uma Apple ainda, muita coisa que o pessoal diz que tá caro, de repente. Primeiro, existe, você visualiza que tem potencial, tecnologia, Nasdaq para ir mais ainda, essas big techs, ou de repente você vê uma correção. E segundo ponto, né, pensando um pouquinho em bolsa americana, bolsa brasileira, é claro que está muito obscuro ainda, é difícil agora a gente poder afirmar, ainda está muito volátil, mas qual é a tua visão em relação à bolsa, né? Agora, a gente está vendo ela tendo essa retomada, ela caminhando, batendo de novo 105, hoje deu uma recuada, mas você olha que ela está solidificando cada vez mais para poder agora continuar o rush para subir, tanto os Estados Unidos como o Brasil, ou você acredita que ainda é muito cedo para a gente poder afirmar que de repente ela está com força para ir a 110 mil pontos, por exemplo? Tá bom, vamos lá. Dois assuntos, começando por tecnologia. Quando você olha, né, o que é a commodity mais valiosa no mundo hoje, não é o petróleo, não é o ouro, né? A commodity mais valiosa no mundo hoje chama-se dados, né? Dados hoje vale mais do que ouro, vale mais do que petróleo, né? Então, não é à toa que quando você pega as empresas mais valiosas do mundo hoje, das top 10, nenhuma empresa das top 10 é empresa de petróleo, né? São empresas
que mexem com dados, né? Então você tem Apple, Amazon, né, Google, enfim, Facebook. Essas empresas, elas trabalham com dados, né? Então, o valor do mundo hoje está aí, está em propriedade intelectual e em Big Data, né? Em dados. Então, assim, essas empresas, elas estão disruptando uma série de setores tradicionais, setores muito grandes. Então, pensa a disrupção que está sendo gerada no setor de varejo físico, né, por conta do online. Pensa na disrupção que está sendo gerada no setor de transportes por conta do Zoom, né, e do Instagram, dessa live que a gente está fazendo aqui. Pensa na disrupção que o setor de mídia já vem sofrendo há anos, né, de mídia impressa, né, por conta da migração para o digital e agora também, né, todas as campanhas de publicidade sendo feitas, né, nas mídias sociais e no YouTube, muito menos, né, da forma tradicional, enfim. Então, o setor de tecnologia, na verdade, ele está roubando receita de uma série de setores tradicionais, né? Então, quando você olha hoje o setor de tecnologia e a robustez dessas empresas, elas têm muito caixa, né? As cinco FANGs somadas, se eu não me engano, elas têm mais de 400 bilhões de dólares em caixa, né? Acho que são coisa 500 bilhões de dólares em caixa. Elas cresceram muito esse ano, né? Então, foi o setor que disparado mais cresceu esse ano durante a pandemia, né? Foi o setor de tecnologia, o setor que acelerou o crescimento, né? A maioria dos setores sofreu, né, pra caramba com a pandemia e fechamento de capacidade. O setor de tecnologia acelerou o crescimento durante o segundo e terceiro trimestre. Então, quando você olha os múltiplos desse setor hoje, de maneira geral, quando você olha o Nasdaq, né, a média do Nasdaq de preço-lucro, né, desse índice hoje, é em torno de 30 vezes, 35 vezes lucro. Então, assim, a Magalu no Brasil negocia mais de 100 vezes lucro para o ano que vem, né? Acho que 150, 160, não é um número super alto. 30 vezes lucro não parece um cenário de bolha, né? Não parece um cenário extremamente esticado. Obviamente, o setor subiu muito, mas ele tem crescido também para justificar, né, essa performance. Então, meu ponto aqui é que não foi só preço, né? Foi muito crescimento também, que fez com que essas empresas né, subissem, que esses papéis subissem o que subiram esse ano. Quando você compara esse cenário atual que eu acabei de falar com o cenário de 99 e 2000, que foi a bolha, né, do .com, lá atrás essas empresas eram empresas de papel, né? Assim, eram ideias, né? Ninguém sabia quão grande ia ser a internet, como avaliar essas empresas. A gente sabia que a internet ia ser muito grande, mas era muito difícil botar um valor nisso, né? De falar, ó, vai valer tanto. Então, isso gerou uma bolha enorme, né? Que acabou estourando porque você não tinha ali um business sólido ainda. Essas empresas não geravam caixa. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje essas empresas são muito grandes, elas geram muito caixa, né? Então, tanto é que virou um setor defensivo, né? A volatilidade do setor de tech hoje é menor do que a volatilidade de outros setores e do que do S&P, que é uma coisa bizarra, né? Se for pensar que o setor de tecnologia virou um setor mais defensivo do que o resto da bolsa. Sempre foi o contrário, né? Sempre foi um setor muito mais arriscado que o resto da bolsa. Então, acho que respondendo a sua primeira pergunta, sim, pode ter uma correção, ainda mais porque quando você olha esse ano, esse setor subiu muito, né? Várias empresas de tecnologia mais do que dobraram esse ano, e os setores tradicionais, né, como shoppings, como bancos e petróleo, ficaram muito para trás, né? Porque foram os setores que mais sofreram com a pandemia. Então, com a notícia da vacina, né, positiva que a gente teve no começo dessa semana, o mercado começou a fazer uma grande rotação, né? Sair desses papéis que foram muito bem por conta, né, da pandemia, o que o mercado chama dos stay-at-home companies, né, das companhias do fique em casa, e começou a comprar setores da economia tradicional, né? Porque imagina que, olha, tendo a vacina, o mundo começa a voltar mais ao normal, então vamos começar a fazer essa rotação. Então, faz sentido ter essa rotação? Com a notícia da vacina, faz. Mas isso não quer dizer que o setor de tecnologia é um mau setor ou que está num cenário de bolha e que
e que agora mudou completamente o cenário. Não, eu acho que é mais uma correção de preços, né, dado esse grande gap que se abriu ao longo desse ano, tá? Então, acho que é isso para a primeira parte da pergunta. E aí a segunda em relação ao target da Bolsa, né? Como é que você vê essa força da Bolsa brasileira? Naturalmente, bancos, né? Você olha o Banco do Brasil sendo negociado a um múltiplo ainda baixo, você olha ainda muito que não foi, uma reserva para inadimplência muito grande, porque os bancos quiseram se preparar, o próprio petróleo, essa esticada que a Petrobras, por exemplo, deu nos últimos dias, quando teve essa notícia, a própria commodity foi com tudo para cima. Então, você olha mesmo que a Bolsa está com essa potência, ou você acredita que ainda a gente tem algumas coisinhas que tem que ser resolvidas antes da gente poder falar, ok, a potência ela existe mesmo e não é, de repente, um voo de galinha que a gente, de repente, está com mais chance de ir para 100 mil, 90 mil do que, de repente, ir para os 110. Você olha que está com essa força, qual que é o target que você visualiza que a Bolsa está com capacidade para chegar nessa Legal. relação? Sabe que é uma coisa muito legal, né? Quando a gente fala o que determina o preço de uma ação no longo prazo, né? O que determina o preço de uma ação é a capacidade de geração de lucro e geração de caixa, né, que aquelas empresas têm, né? Então, isso que vai determinar o movimento da bolsa no médio e longo prazo. No curto prazo, uma série de coisas, eleição, é isso, é aquilo, é o juros. No médio e longo prazo é isso que define, né? É tão simples quanto isso, né? O lucro das empresas. E quando a gente olha para a temporada de resultados no Brasil, lá fora também, mas aqui a gente está falando de Brasil, né? Mas a gente está olhando a temporada de resultados do segundo trimestre e do terceiro trimestre, que está sendo agora, foi uma temporada muito positiva, né? O mercado estava preocupado, né, com o resultado das empresas, mas até agora as empresas que reportaram resultados aqui do terceiro tri, mais de 80% delas reportaram ou resultados em linha com o esperado ou acima do esperado, né? Então vem sendo uma temporada muito positiva, o que deve fazer com que os analistas, que o mercado, né, suba as projeções de lucro para os próximos trimestres e para 2021, né? Então a gente vai entrar em 2021 com um nível de atividade bastante alto, né? Você olha vendas no varejo, produção industrial, confiança do consumidor, confiança do empresariado, tudo lá em cima. As estimativas dos analistas provavelmente vão ter que ser revistas para cima também, por conta, né, dessas temporadas de resultados que tem vindo muito melhor do que esperado. Então não foi tão ruim quanto todo mundo esperava, você sobe a base, né? Subiu a base, você vai subir também os próximos anos. Então isso vai dar um suporte muito legal para o preço das ações, né? Então eu acho que esse é um ponto importante para a gente fazer, porque obviamente assim, pode ter volatilidade, né? A bolsa sobe 3% num dia, cai 2% no outro, enfim, mas a gente tem que pensar qual que é o fundamento, né, das ações brasileiras no médio prazo. Então, do ponto de vista da saúde das empresas, né, e dos lucros que elas têm gerado, a gente está vendo assim, uma temporada muito positiva, né, que deve ter uma revisão de lucro para cima. Então, a gente calcula que o valor justo, né, do Ibovespa seja em torno de 115 mil pontos, tá? E a gente baseia isso com a projeção de lucros da XP e do mercado para 2021 e 2022, né, de todas as 77 empresas do índice, uma a uma. E a gente espera que o índice chegue até lá nos próximos meses. É muito difícil dizer, vai chegar no fim do ano, vai chegar no começo do ano que vem, vai chegar aqui 3 meses, 6 meses. Muito difícil dizer. A gente acha que para o final desse ano, pode ser que chegue a 107 mil pontos, né? Mas o valor justo para os próximos meses seria algo em torno de 115. Que aí a sua pergunta, o que precisa para chegar lá? Acho que a gente precisa de um cenário de equilíbrio, né? Então, o valor justo, ele né, assim, tem que ser justo, o que significa que a gente está em um cenário de equilíbrio. Para a gente ter um cenário de equilíbrio no Brasil, a gente precisa ter definido, né, as questões fiscais, né, sem risco político, vamos respeitar o teto de gastos, a curva de juros mais tranquila, né? Então, se esse risco fiscal no Brasil continuar elevado, né, e o Banco Central tiver que subir juros ano que vem, antes do esperado e mais do que o mercado espera, se a inflação sair do controle, né, e se o Brasil não respeitar o teto de gastos e começar a gastar muito mais e o mercado se preocupar com essa trajetória fiscal,
isso vai fazer com que o prêmio de risco dos ativos brasileiros se eleve para caramba. Você vai ver risco país subindo, o dólar, né, indo lá para cima, e a bolsa não vai chegar nos 115 mil pontos, né? Porque aqui a gente está falando que é lucro das empresas e o preço justo, né? Então, um cenário de equilíbrio seria em torno de 115, é o nosso cálculo aí de preço justo. Para o final do ano que vem, a gente calcula o preço justo em próximo a 125 mil pontos, tá? 124.500 é o nosso cálculo, que aí isso se baseia nos números de 2022 já, tá? Então, para o final do ano que vem, esse é o nosso target. Então, os riscos que eu falei de Brasil são esses, né? Principalmente a parte fiscal, né? E o prêmio de risco, né, que o mercado vai embutir para os ativos brasileiros. Do ponto de vista global, e também Brasil, né? O principal risco no curto prazo é essa segunda onda, né? Nos Estados Unidos, até a terceira onda que a gente está vendo. E qual vai ser o impacto disso nessa recuperação, nessa retomada das economias, né? Porque por mais que os governantes não estão indo na linha de implantar um lockdown total, né? Tá todo mundo indo na linha de implantar restrições parciais, a gente já tem visto os dados de alta frequência já caindo bastante, né? Ou seja, as pessoas já estão ficando mais em casa e mudando um pouco as suas rotinas, e isso tem afetado os dados de alta frequência do quarto trimestre. Se a gente não conseguir controlar, né, a pandemia nos próximos meses, pode ser que o quarto trimestre, né, piore a atividade econômica, isso se arraste para o primeiro trimestre, enfim. Aí você começa a trazer um risco, que é o que a gente escreveu no último panorama, que é um risco de uma recuperação em W, né? Ou seja, recuperou em V, como estava até agora, e você tem uma nova queda da atividade econômica. Então, o cenário que a gente enxerga aqui para os próximos meses é um cabo de guerra, lá, como chama aquele cabo de força ali, né? Porque, de um lado, você tem a notícia muito positiva da vacina, né? Bom, em algum momento nos próximos meses vamos começar a ter a vacina. Do outro lado, os dados atuais não são bons, né? Os dados atuais da pandemia nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil já começa a aparecer ali um repiquezinho, são preocupantes, né? E a Europa hoje já está voltando para um número de mortes diárias muito parecido com março, abril, né? Com o pico da pandemia. Os Estados Unidos, como eu falei, o número de hospitalizações já voltou para o nível recorde acima do que foi em março, abril. Então, assim, os dados de curto prazo são preocupantes. Então, do ponto de vista de economia e mercado, vai ficar um pouco dessa tensão. De um lado, sai notícia positiva da vacina, do outro, os dados de curto prazo eles são um pouco preocupantes, né? Mas, para resumir de forma geral, é isso, né? A gente vê um cenário positivo para preços de ativos, né? Acho que a mensagem para deixar aqui para todo mundo é que não é porque tem risco no horizonte que você tem que deixar de investir, né? Porque se você fica esperando, vamos supor, vou esperar as eleições americanas para investir. Você ficou esperando, a bolsa disparou depois da eleição americana, e aí quando você vai comprar, você já compra em outro preço, né? Você já compra lá em cima, aí o mercado se preocupa com a segunda onda, o mercado cai. Então, assim, é muito pior, né? Você ficar tentando acertar o melhor timing de entrar e de estar investido é muito pior do que estar investido no longo prazo, fazer aportes constantes e ter uma carteira diversificada, né? Que essa é a melhor proteção que você possa ter em relação à volatilidade de mercado, é a diversificação, né? E não ficar tentando acertar o melhor timing de entrar, de comprar e sair, é muito difícil, né? Sim. E a gente está otimista, né? A gente também está super otimista, principalmente porque a gente enxerga, né, também na RV4 que o cenário que o Brasil tem hoje é um cenário que eu não me lembro da gente ter tido um juros baixo e um dólar alto. Que provavelmente isso vai fazer com que o Brasil tenha que olhar para dentro de casa e pode ser um alento maior para uma possível recuperação, porque a gente está com dólar caro, a gente vai ter que trabalhar melhor e algo que a gente por muito tempo passou a não trabalhar. Então a gente tem esse primeiro fator que a gente está olhando, e o segundo também, aí acho que entra muito essa parte de diversificação, e aí entrando muito nos CPFs na Bolsa de Valores. Esse ano os juros caiu, a gente está vendo aí a possibilidade de inflação vindo acelerando, a curva de juros abrindo cada vez mais.
A primeira questão, né, que a gente sempre se pergunta é: esses CPFs, eles continuarão na Bolsa de Valores? A gente visualiza que eles continuarão, que teve uma mudança de diretriz. E o segundo ponto, em relação a muito Bolsa, a gente teve um aporte recente agora de 4 bilhões que vieram para a Bolsa de Valores de dinheiro externo. Você vê que o investidor internacional, vendo que o Brasil ele tem muita possibilidade, tem ainda, né, muita alternativa de investimento, com o dólar do jeito que está, que fica mais barato ainda para eles virem para cá e aproveitarem. Você visualiza que agora a gente sempre foi um exportador de juros. A vida inteira a gente foi um país que exportou juros. E agora, e a gente sempre teve muito isso, de nunca ter investimento estrutural. A gente sempre teve investimento especulativo. Você vê que hoje a gente está muito mais aberto, a gente tem essa capacidade, você visualiza que sim, esse é um caminho, pensando um pouco globalmente, que o Brasil ele vai começar a ser um lugar onde você vai ter valor, que vai ficar e vai investir em estrutura, ou você visualiza que ainda é um país que tem muito que comer para poder ter isso e ainda vai continuar sendo um terreno de especulação, às vezes, para investidores internacionais? Começando a resposta pelo final, a oportunidade é exatamente essa, né, do Brasil atrair capital de longo prazo, né, atrair capital que vem para trazer emprego e para investir em infraestrutura, enfim, não aquele capital que vem para cá só comprar títulos do governo e vai embora, né, é aquele capital de curto prazo. Então a oportunidade que a gente tem hoje é exatamente essa. E muitas empresas durante a pandemia, elas ficaram assustadas com o fato de estarem muito dependentes da China, né, de terem grande parte da sua cadeia de suprimentos dependente de um só país. Quando a China fechou, em janeiro e fevereiro, faltou muito produto no mundo, né, porque a China, a maior parte das cadeias globais de suprimento passam pela China. Então, várias empresas multinacionais já começaram a se perguntar se não faz sentido ter hubs de produção mais espalhados ao redor do mundo. E o Brasil é um país excelente para receber, né, esse tipo de investimento, porque não só é um país, né, muito grande, né, com dimensões continentais, mas também é um país democrático que respeita as leis, né? Obviamente os brasileiros, a gente sempre nunca acredita nisso, mas a verdade, quando você olha em relação ao mundo e outros países emergentes, é um país que respeita as leis e um país de mais de 200 milhões de potenciais consumidores aqui internamente. E que é um país que estava extremamente pouco competitivo por conta de uma moeda muito apreciada, né? Agora que a nossa moeda depreciou pra caramba, a gente ficou muito mais competitivo, né? O custo de mão de obra aqui no Brasil hoje está ridiculamente barato, né, em dólar. Faria Lima Elevator até postou esses dias, qual seria o seu emprego nos Estados Unidos se você converter o seu salário em dólar, né? E Nossa. As pessoas começaram a brincar ali, pô, seria assistente de mendigo, assim, porque se você converter o salário brasileiro hoje, né, para dólar a 5,50, o custo de mão de obra no Brasil caiu demais, né? Só que, para esse investimento vir para o Brasil, essas questões de médio e longo prazo, de trajetória fiscal, o Brasil vai estourar de novo lá na frente, ou o Brasil tem um futuro, né, mais estável, é extremamente relevante, né? Então, para o capital de longo prazo, ele precisa saber dessa estabilidade no longo prazo, né? Não dá para vir para o Brasil, montar uma fábrica, investir milhões e depois, né, esse dinheiro, né, aliás, né, o país explode, a inflação vai lá para cima, não paga dívida, enfim, aí todo aquele dinheiro vai embora, né? Então, ter né, essa visão aí que o longo prazo no Brasil vai ser tranquilo, é muito importante para esse capital vir, e também um câmbio menos volátil, né? Porque uma coisa que eu concordo que sim, o câmbio depreciado ajuda, mas não dá para ter uma moeda que deprecia 30%, 40% de valor em um ano, né? Porque para esse empresário, ele vai falar, putz, eu vou investir no Brasil, mas quando eu precisar tirar o dinheiro, a qual nível vai estar a moeda, né? Então, assim, eu acharia melhor para esse capital vir se a gente tivesse um câmbio mais estável, né? Tudo bem, que seja 5 ou 6, ou que chegamos em um nível ali, mas que não deprecie 30%, 40% de valor em um único ano, porque isso é muito ruim para esse capital, né? Porque você perdeu 40% do valor que você investiu naquele país quando você converter de novo de volta para dólares, né? Então,
é importante que o câmbio tenha menos volatilidade também para esse capital vir, né? Mas sim, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade nas mãos hoje que tomara que a gente não perca, né, essa oportunidade de atrair esse capital produtivo e esse capital de longo prazo. Se as pessoas físicas vão continuar na bolsa ou não, eu acho que vai depender desse cenário de juros, mas a gente não acha que os juros vai descontrolar no país. A gente não acha que a gente volta para 15% de juros. Mesmo se os juros voltarem a subir, a gente espera uma alta gradual, a gente espera que o ano que vem feche em 3% e que se os juros voltarem a subir, vai subir para 4%, 5% ao ano. Não vai voltar para 15%. Então, esse cenário de juros baixos no Brasil veio para ficar, na nossa visão. Tá? Então, a gente não enxerga o Brasil voltando para aquele cenário de juros altíssimos. Então a resposta é sim, a gente imagina que a gente está só no começo, né, desse movimento de pessoas físicas na Bolsa. Temos aí 3 milhões de CPFs, mas a gente enxerga um potencial de chegar a 10 milhões, né, nos próximos 2 anos. Quando você compara com os Estados Unidos tem 15% da população que investe diretamente em ações, né, na Bolsa. Mais de 50% das pessoas lá investem em ações via algum fundo, né? Mas 15% tem ações direto, né? Aqui no Brasil esse número é 1,5%, né? Então é 10 vezes menor. Então ainda tem um espaço enorme, né, para esse número de investidores na Bolsa crescerem. E tem uma outra coisa muito legal que agora pela primeira vez na história aí do Brasil, o dividendo médio da Bovespa é maior que a taxa Selic, né? Então, hoje dá para pensar em ações como uma fonte de renda, né? Como os investidores usam fundos imobiliários, né? Para ter renda via dividendos, dá para usar ações também. Você vê os bancos, né, projetando dividendos para o ano que vem entre 6%, 7%, 8%, né? Muito acima da renda fixa. Então, dá para pensar em ações hoje como né, fontes de renda, que no passado não dava, porque o Brasil tinha um juros de 14, 15%, e o dividendo médio do Ibovespa era em torno de 4%, 4%, 5% no máximo. Então, o investidor de bolsa no Brasil sempre teve que olhar para ações como um ativo de apreciação de capital, né, de ganho de capital. Mas hoje não, hoje dá para pensar também em um ativo de renda, né, além de potencial ganho de capital. E, inclusive Copasa, 17,5%, aí começa a ter aquelas que destoam muito. Sim, E o setor elétrico e muito utilities, né, saneamento, enfim, mais próximo de 10%, 8, 9, 10, né, de dividendo. Então, sem dúvida, tem bastante espaço, né, para o investidor olhar para a Bolsa também como uma fonte de renda. Né? esse ano foi um ano que a gente trabalhou muito, né? Porque quando os juros começou a cair demais, naturalmente o Não investidor teve acabou que... o ano ainda. Ah, sim, então ele continua, né? E ano Exato. que vem vai ser ainda mais, graças a Deus, né? Ainda bem. Mas a taxa de juros caindo, obrigatoriamente as pessoas tiveram que ter um apoio maior. E foi muito bacana porque a gente viu não só uma mudança na mentalidade, as pessoas podendo pensar mais em investimento, porque antes era aquilo, você estava falando, qualquer coisinha dá um 14% alguns anos atrás. E essa mudança da mentalidade do brasileiro, a gente vê isso, essa ida para a Bolsa de Valores, a gente vê que é estrutural mesmo para o brasileiro, porque ele começou a pensar melhor em investimento. Exato. Porque não tinha necessidade antes. E sabe uma outra coisa muito legal, Vitor, desse movimento? É o fato que agora a gente tem uma nova força moderadora no Brasil. Né? Por quê? Porque agora assim, as pessoas estão pensando muito, né? O que está acontecendo em Brasília, como é que isso impacta o meu bolso? Né? Impacta diretamente. Né? Você vê ali, né, tem um ruído grande em Brasília, a bolsa despenca. E aí você olha o Twitter, né, assim, as pessoas, né, e no Instagram, enfim, fazendo uma pressão enorme nos políticos, né, e aí você vê que rapidamente ali tem uma correção de curso, correção de discurso, né, então além da força moderadora da imprensa, além da força moderadora de, sei lá, do Centrão, de outros partidos, do Congresso, etc., agora você tem essa força moderadora que são as pessoas físicas investidoras, porque no passado se você estava recebendo 17% ao ano num CDB, você está pouco se importando, né, com o que está acontecendo. Enfim, você está ali recebendo sem risco, alto retorno e com liquidez diária. Né?
Hoje não. Hoje a gente tem que ter uma carteira diversificada, a gente tem que ter mais volatilidade, tem que aprender a viver mais com uma volatilidade na carteira. E quando acontece algum ruído, tem impacto direto no bolso das pessoas e isso gera uma pressão enorme em cima dos políticos, enfim, uma pressão muito grande nas redes sociais. Então, eu acho isso positivo, eu acho isso muito bom para o país, né? Não, foi uma pós-graduação esse ano em finanças. Para quem teve uma carteira bem diversificada, teve que olhar para tudo que era lado. Inflação, juros, bolsa, dividendo, e agora. Então foi assim, foi um ano para a gente educativo para o cliente que foi maravilhoso, sabe? Hoje a gente fala, tem muitos clientes que antigamente a gente conversava, a gente falava da diretriz, hoje não, hoje tem um debate para a gente, é muito bom isso, quando o cliente ele tem uma convicção maior, uma compreensão maior, a gente está adorando, para falar a verdade, né, esse aspecto educativo que teve, por isso que a gente tem um otimismo muito grande em Sim. relação aos próximos passos. Se E dá para aí, tirar algo de positivo desse ano, né? Que humanitariamente foi um ano terrível, sim, né? sim, não, esse aspecto sem dúvida alguma, mas pensando nesse aspecto de investimentos, as pessoas elas terem que ter um caminhar, né, mais educativo para o Brasil, que era uma coisa que a gente sempre sonhou, né, mas os Sim. juros não permitia. E caminhando agora para a nossa reta final, eu queria falar um pouquinho de BDR, queria falar um pouquinho só de investimento no exterior. Esse assunto veio muito forte agora, né, com a ampliação da B3 em relação às BDRs, e muitas pessoas elas agora têm esse questionamento de diversificação de carteira em moeda forte, né? Mas ao mesmo tempo também a BDR, por mais que você passe a ter ela em real, ela é uma diversificação em mercado, um mercado muito mais amplo como o americano, por exemplo. Como que você vê essa questão? E por fim, né, que seria a última pergunta, como você vê que é uma diversificação de carteira que você fala, olha, isso aqui vale a pena você estar atento na sua carteira, você tem que estar na inflação protegido, isso. Como você olha que tem que estar esse mix do investidor hoje, pensando nesse cenário? Beleza. Bom, acho que o primeiro ponto é que a alocação internacional, a gente tem que pensar nela como de uma forma estrutural na nossa carteira e não tentar acertar o melhor timing do dólar, né? Eu vejo muita gente falando isso, mas eu vou comprar BDR, o dólar subiu, assim, eu ouço que o dólar estava alto a 3, a 3,50, a 4, a 4,50, a 5, a 5,50. Assim, não sei para onde vai o dólar, é difícil, né? Assim, a gente tem estimativas, os economistas fazem um monte de modelos, mas assim, é difícil. Então, não pense em investimento em BDRs, investimento internacional, tentando acertar como algo conjuntural ali de curto prazo, né? Pense no seguinte, olha, vou investir nas melhores empresas do mundo, vou investir em temas de investimento que não estão tão disponíveis na Bolsa Brasileira, vou investir nas empresas que estão, né, que vão mudar a cara do mundo aí na próxima década, né? Com inteligência artificial, com biotecnologia, empresas farmacêuticas, enfim. Todas essas empresas, infelizmente, não estão disponíveis no Brasil, né? Ou tem muito pouca exposição aqui na B3. Então, as BDRs te abrem esse leque de opções, né? Enorme que não estava disponível para a gente antes, né? Então a gente tem que pensar de uma forma estrutural em alocação internacional. E aí tem várias formas, né? Você tem as BDRs, tem os fundos internacionais, caso você não queira escolher ou não saiba escolher, não tenha tempo, tem uma série de fundos internacionais dos melhores gestores, né? Hoje na plataforma da XP, tem mais de 40 fundos globais. Você tem, né, os ETFs, que são os fundos de índice, né, também listados na B3, que você compra a exposição já direto ao S&P 500, né, já na B3 direto. Você tem os produtos estruturados, né, os COIs. Então, assim, opção não falta, né? Então, acho que a mensagem principal aqui é essa. Pense em diversificação de moedas, diversificação de temas, né, e não investir todo o seu patrimônio apenas em uma moeda e um país só. Porque quando você está investido só em Brasil, né, e tem uma carteira diversificada em fundos de crédito, fundos multimercados, fundos de bolsa, ações diretos, etc., e tem um problema político em Brasília, o que acontece? A tua carteira inteira vai mal ao mesmo tempo, né? O fundo de crédito cai, o multimercado cai, o de ações cai. Por quê? Porque você está investido 100% em Brasil, né? Em reais. Então, se você tem exposição dolarizada, exposição em outros países, né, outros temas, assim, acontecer um problema em Brasília, não vai ter impacto nenhum na sua carteira. Pelo contrário, né? O dólar sobe, você acaba protegendo a sua carteira, né? Então, acho que pensar muito
desse ponto de vista, né, com uma alocação estrutural. A gente lançou na nossa plataforma de conteúdos, né, conteudosxpi.xpi.com.br, a lista de top 10 BDRs, tá? Então a gente já tem uma lista de preferência e a gente planeja, né, focar e cobrir muito melhor esse tema daqui para frente, né? Então a gente acha que está só no começo, né? Um problema anterior que as BDRs tinham, que era a falta de liquidez, já está sendo endereçado, porque faltava demanda, né? Como os investidores do público em geral não podiam ter acesso, faltava demanda desse produto. Hoje não, hoje tem demanda, então é fácil para os formadores de mercado trazerem aquela liquidez que está lá fora e oferecerem ela aqui. Então a gente está vendo um aumento muito rápido da liquidez, né, das BDRs. E a segunda pergunta, desculpa. Na verdade, era muito de alocação, mas eu acredito que já foi muito bem, né, passado. A gente está bem agora nessa... É verdade. Qual a alocação melhor para ter? Eu acho que assim, ter uma carteira diversificada, mas também ter o seu assessor por perto, né? Porque ali na plataforma de conteúdos a gente tem carteiras recomendadas por perfil. Então, né, ali você faz a pesquisa de qual é o seu perfil e tem carteiras recomendadas, mas aquelas são carteiras genéricas, né? Uhum. Então é muito importante falar com o seu assessor, porque a realidade de cada um é diferente, né? Qual o prazo que você quer investir, né? Qual o teu limiar de risco, se você vai precisar do dinheiro nos próximos 2 anos ou não, enfim. Então tem uma série de perguntas, né, que o assessor consegue ver ali com você para chegar nessa carteira ideal para cada um. Porque a gente tem ali a recomendação das carteiras genéricas, né, para cada perfil, mas é isso, é importante ter sempre ali o assessor do seu lado, né, para te auxiliar. E para a gente é um grande prazer, né? Toda vez que a gente senta com um cliente, para nós é muito claro que a gente está auxiliando ele não só agora, mas daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Tem clientes que estão conosco há anos e quando eles agradecem a gente pelo resultado, não é o resultado só da rentabilidade, mas o resultado da construção, esse é um presentaço que a gente tem. E sem dúvida alguma, essa parceria, né, essa união da RV4 com a XP, ela é maravilhosa porque eu acredito que a gente tem plataforma, suporte, profissionais como você que dão todo o apoio para a gente. E, aliás, as listas das top 10, né, tanto BDRs como ações, como dividendos, estão muito bacanas. Os nossos clientes eles estão elogiando demais mesmo, porque o resultado está acontecendo. E isso é bacana, que a gente sempre tem esse feedback super positivo. Eu queria compartilhar contigo. Queria agradecer demais teu tempo, Ferreira, demais mesmo. E só lembrando, tá? A gente pegou todo o resumo, a Ju tá aqui do lado, né? Já anotando tudo. Ela já está identando, colocando tudo bonitinho. A gente vai encaminhar esse resumo do que a gente bateu de papo com o Ferreira lá na RV4 InfoCenter, no Telegram. Então vai lá no Telegram e coloca RV4 InfoCenter, você já vai direto para o Telegram. Esse vídeo a gente vai deixar gravado aqui no Instagram da RV4 Investimentos. Eu te marco depois, tá, Ferreira? E também no YouTube a gente vai deixar para que todo mundo possa aproveitar essa aula, que foi, para mim, incrível. Eu não tenho dúvida que todo mundo que pôde acompanhar deve estar muito feliz porque utilizou essa 1 hora com a melhor qualidade possível. Obrigado mesmo, viu, Ferreira? Não, obrigado pelo convite, Vitor. Até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Olha lá, vou cobrar, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.